Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à pergunta 151 do nosso Catecismo Maior de Westminster, lembrando que nós estamos, se assim podemos dizer, no prólogo dos 10 mandamentos, certo? Nós vimos os 10 mandamentos, na verdade nós tivemos uma série de introdução sobre os 10 mandamentos, sobre como nós devemos nos achegar aos 10 mandamentos, até porque nós vivemos uma cultura em que muitas pessoas acham que os mandamentos do Senhor eram só para o judeu, rasgando a Bíblia. Na verdade, eles acabam acarretando nesse erro, como se o mandamento, por exemplo, de não adulterarás não ficasse em vigor hoje. Todo mundo considera que continua em vigor. Por quê? Porque é um mandamento do Senhor, assim como o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro, o quarto, do primeiro ao 10º, né? Nós vimos isso no prefácio, no prólogo dos 10 mandamentos, na introdução dos 10 mandamentos. Nós vimos os 10 mandamentos, nós vimos o prefácio, né? E depois nós vimos todos os mandamentos, e agora nós estamos vivendo o que vem depois, né? O que vem depois dos 10 mandamentos, a fim de que nós possamos compreender. Como de costume, vamos fazer então uma recapitulação dos 10 mandamentos. Vamos em ordem, né? Vou quebrar um pouquinho, vamos em ordem. Qual é o prefácio dos 10 mandamentos, meus irmãos? Primeiro mandamento. Segundo mandamento. Terceiro mandamento. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. 10º. Isso aí. Perfeito. Assim, recapitulando os 10 mandamentos, em ordem fica mais fácil. Hoje, já que tu tem um tempo se dá um EBD para facilitar, vamos agora fazer a nossa exposição da EBD, que é a pergunta 151, a parte 2. Aqueles que abriram o catecismo vai ver que a pergunta 151 é dividida em algumas razões. E a primeira razão foi dada no estudo anterior pelo Diácono Israel. Foi Israel, não foi? Que deu? O Diácono Israel deu o estudo anterior. E hoje a gente vai continuar na segunda razão, que está relacionado sobre o que, lembrando que a pergunta é essa, né? O que torna um pecado, né, mais grave, né? Que é, né, quais circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros. Essa é a tônica da pergunta. Nós já vimos pela aula do presbítero Vinícius que existem sim pecados mais graves do que outros. Isso é meramente o senso de justiça. Qualquer ser humano vai entender que quando um homem trai a sua esposa é muito mais grave do que apenas cobiçar, ainda que os dois sejam pecados e sejam odiosos a Deus, aos olhos de Deus, mas alguns são mais graves, até as consequências são mais graves, né? Como nós vamos ver, por exemplo, Davi. Davi, ele começa quebrando o 10º mandamento. Por quê? Porque ele cobiça a Batseba. Depois, o desenrolar do 10º mandamento é o 7º, porque ele adultera contra Batseba e contra Urias. E, por último, o desdobramento é o 6º mandamento, porque ele mata Urias. Então, Davi, ele foi escalonando no pecado, de tal forma que nós vemos que vai se agravando o pecado de Davi, assim também como o pecado de Salomão. Salomão, primeiro, ele começa apenas a casar com mulheres que não deveriam casar. Não deveria casar com aquelas mulheres. E depois, o que acontece? Ele se dobra aos deuses daquelas mulheres. E ele comete idolatria também. Então, é óbvio que existe sim gravidade de pecado, né? Até mesmo um ímpio sabe que existe gravidade em consequências. Então, hoje a gente vai ver sobre a parte ofendida. Sim, dependendo de qual a parte ofendida, pode se tornar mais grave, pode se tornar um agravante de determinados pecados. Então, a pergunta é: quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? E vai dizer, alguns pecados se tornam mais agravantes. Aí a primeira razão nós vimos na aula passada. Agora, em razão das pessoas ofendidas, se as ofensas forem diretamente contra Deus, seus atributos e culto, contra Cristo e sua graça, contra o Espírito Santo, seu testemunho e operações, contra superiores, pessoas eminentes e aqueles a quem estamos especialmente relacionados e a quem devemos favores, contra os santos, especialmente contra os irmãos fracos, contra as suas almas ou as de qualquer outros e contra o bem geral de todos ou de muitos. Essas são algumas das partes, né, ou as partes que tornam os pecados mais graves. Mas uma pergunta que a gente precisa fazer, até mesmo
Porque se nós não fizermos essa pergunta, a gente pode começar a indagar a própria resposta do catecismo, podemos pecar contra os homens ou somente contra Deus? Afinal de contas, está falando aqui, ofensas foram diretamente contra Deus, depois contra superiores, pessoas eminentes, aqueles a quem estamos especialmente relacionados. Vamos abrir todos o Salmo 51 e que os irmãos respondam. Salmo 51, versículo 4, versículo muito conhecido, que está relacionado ao arrependimento de Davi, depois que o profeta Natã o repreendeu por haver possuído Batseba. Quem abriu pode ler o versículo 4 do Salmo 51, por favor. 4, por favor. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo por falar, e puro no teu lugar. Meus irmãos, tendo esse versículo em mente, podemos pecar contra os homens ou somente contra Deus? O que os irmãos acham? Podem falar. De acordo com esse versículo, eu acho que contra Deus. Só contra Deus. Alguém outro? Perfeito. As duas respostas elas estão corretas. Por quê? Porque, em última instância, todo pecado é somente contra Deus. Todo pecado é somente contra Deus. Agora, existe uma linguagem de adequação, não é uma linguagem de definição por completo. Ok? De que nós podemos cometer pecado contra o próximo. Afinal de contas, quando alguém adultera, ele cometeu pecado contra a pessoa que sofreu adultério também. Mas isso é uma linguagem de adequação. Se nós formos levar ao estrito termo, ou seja, realmente o que é, nós diríamos que o pecado é somente contra Deus. Porque Deus é aquele que é o legislador. Certo? Ele é o legislador. Agora, nós fazemos o quê? Nós fazemos mal ao próximo. Contudo, a Bíblia, como o Gabriel bem lembrou, usa termos também relacionados a olha, fulano de tal pecou contra cicrano. Tem esse termo na Bíblia. Tá? E aí o Gerardo Voz vai explicar, dizendo que só podemos cometer pecado contra Deus, nosso Criador e Juiz, a quem prestamos contas moralmente. A quem prestamos conta moralmente? A Deus. Fazemos o mal ao nosso semelhante, mas ao fazê-lo pecamos contra Deus. Por essa causa é que Davi, que ultrajara gravemente a Urias e a Batseba, diz, pequei contra ti somente, se referindo a Deus. Falando estritamente, não podemos fazer mal a Deus, nem pecar contra o próximo, mas é comum falarmos assim, dizendo muitas vezes que pecamos contra os homens. A própria Bíblia usa algumas vezes essa linguagem. É claro que isso é perfeitamente apropriado. Ou seja, o que o Falcão disse também é perfeitamente apropriado, desde que compreendamos que no sentido restrito das palavras só podemos pecar contra Deus e fazer mal apenas aos nossos semelhantes. A nossa responsabilidade moral é somente para com Deus. Por que quando estamos falando estritamente é importante? Porque nós não temos responsabilidade moral com o próximo. Nossa responsabilidade moral é com Deus. Porque Ele é a fonte da moralidade. Ele instituiu a moralidade. Porque se nós tivermos que ter uma responsabilidade para com o próximo, já nós vamos ter uma moralidade modificada, que é a moralidade de acordo com aquilo que o próximo acredita ser moral ou não, que nós sabemos, na sociedade que nós vivemos, que é loucura, muitas das vezes. Então, a nossa responsabilidade moralmente é contra... por favor, ou melhor, a nossa responsabilidade é com Deus. Portanto, nós pecamos, estritamente falando, contra Deus. Contudo, por nós fazermos mal ao próximo, a Bíblia também usa essa linguagem de que pecamos contra o próximo. Afinal de contas, como está do 5º ao 10º mandamento, que é pecados contra o próximo, porque são males que vão acarretar contra o próximo. Ok? Alguma dúvida? Não? Perdão para ele e ele não aceitar o meu perdão. E com Deus
Com Deus, perfeito. E De repente o próximo vai ficar com raiva de mim, mesmo pedindo perdão para ele. Mas com Deus eu tenho bem com Deus, entre aspas. perfeito. E ao contrário também é verdade. Algumas pessoas, por exemplo, elas ofendem e elas vão buscar pedir perdão a quem ela ofendeu. E ela não pede perdão a Deus. E ela tem que pedir perdão a quem ela ofendeu. Nós não estamos indo contra isso. Ela tem que ir, até porque é uma ordenança divina. Agora, se a pessoa ofendida, nesse caso, ela diz, eu te perdoo, mas a pessoa não pediu perdão a Deus, a dívida continua. A dívida vai continuar. Para nós termos uma noção, essa questão de, que está muito em voga, né, que não faz nem sentido se a gente olhar a semântica da palavra e dizer assim, nessa situação que aconteceu lá no passado, eu me arrependo, isso já me causou muitos males, né, muitas pressões, mas eu vejo que eu era imaturo, e agora olhando para trás, quer saber? Eu preciso liberar perdão para mim mesmo, eu me perdoo. Isso está muito em voga hoje em dia, eu me perdoo, isso não faz o menor sentido, eu me perdoo. Isso não faz sentido, você se perdoar. Biblicamente, você se arrepende e pede perdão a Deus, porque você não é fonte de moralidade. Você não é fonte de moralidade. Quem é fonte de moralidade é Deus. Você não ofendeu somente a si mesmo, você ofendeu a Deus. Você muda a sua conduta e pede perdão a Deus, que é a fonte de moralidade. Você não se perdoa, não existe isso, se perdoar. Não existe, não tem isso. Não existe. Tá? Luiz queria falar. É estranho. É estranho. É estranho. Eu juro por mim mesmo. É a mesma coisa. É isso aí, eu juro por mim mesmo. Eu estou tentando lembrar de outro também que tem, que não faz o meu sentido, mas não está vindo na cabeça. Mas hoje a gente o modo de pensar na nossa sociedade acaba acarretando também no nosso modo de pensar. O reverendo Oreb falou isso ontem, que nós somos fruto da nossa época, isso é lógico, né? A forma de nós pensarmos tem que ser uma forma bíblica, e muitas vezes a gente acaba angariando essa forma de pensar do mundo e repetindo isso. Não existe nós nos perdoarmos. Não existe. O que cabe ao ser humano? Mesmo existe algo que é o ser humano e, melhor, Deus e o ser humano, criador e criatura. Quem perdoa é Deus. Tanto que tem um ditado antigo, quem perdoa é Deus. É um ditado antigo. Os antigos sabiam disso. A sociedade atual não sabe disso. O que cabe a Deus? A Deus cabe perdoar. A Deus cabe perdoar. Ao homem cabe o quê? Perdoar? Se perdoar? Não é se cabe se perdoar. Ao homem cabe se arrepender. Ao homem cabe se arrepender. A Deus cabe perdoar. Ao homem cabe se arrepender. Não existe homem se perdoar. Ele tem que se arrepender e pedir a Deus perdão. E Deus voluntariamente perdoará. Porque Ele é fiel a si mesmo. Ele disse que Ele vai perdoar. Por quê? Porque perdão é algo, meus irmãos, que não é obrigação. Deus perdoa porque Ele quer. Tanto é que tem pessoas, casos da Bíblia, né, que Deus não decidiu perdoar. Deus decidiu perdoar Jacó e não seu irmão. Saul, depois que cometeu aquele pecado de oferecer sacrifício por si próprio, né, sendo ele, ou melhor, não por si próprio, mas tomando a posição de sacerdote, que não deveria, ele fica completamente com remorso daquilo. Ele pega a orla de Samuel e vai e faz. Mas a Bíblia não fala que ele foi perdoado. O reino foi tirado dele. Davi fez outras coisas e Davi se arrependeu e foi perdoado. Porque quando nós entendemos como hoje em dia, perdão assim, eu me perdoo, parece que é um botãozinho. Eu me perdoo, pronto, acabou. Não, perdão é uma questão de, como os judeus faziam antigamente, de você se colocar num estado de humilhação e suplicar veementemente para que o seu pecado seja visto, para mostrar quem você é de fato, aquilo que você é, e que você não concorda com aquilo que você mesmo fez, e essa é a sua natureza, e você quer mudar, e você precisa de Deus. E você, no Antigo Testamento, se vestia de saco preto, você ficava naquela coisa de luto. E implorava a divindade, a Deus, a Yahvé, para que perdoasse. E Yahvé, no tempo dele, perdoava. Era no tempo dele. Não era um botãozinho. Pá,
perdoado. Não era isso. Alguns se arrependeram no começo do exílio babilônico. Mas Yahvé tinha dito que era 70 anos que eles ficariam na Babilônia. E foi 70 anos. O perdão é dádiva, não é obrigação. Porque se é obrigação já não é perdão, é recompensa. A gente precisa voltar ao que significaram das palavras. Perdão, só Deus pode dar. Nós, claro, podemos perdoar o próximo nesse sentido. Vai, Douglas. Perfeito. Perfeito. Isso aí. É isso, perfeito. Douglas foi no cerne da questão. A mudança de nomenclatura de as pessoas decidirem se perdoar e não se arrepender é orgulho. Elas não querem se humilhar. É algo, a palavra diz, né, humilhante. Né? Eu me perdoo. Perfeito. É orgulho. É a nossa geração. Geração orgulhosa. Né? Geração orgulhosa. Perfeito, Douglas. Perfeito. Então, isso colocando, vamos lá. Todo pecado é contra Deus e o próximo é mal. A gente faz mal ao próximo. Peca contra Deus e mal ao próximo. A gente não faz mal a Deus. Porque Deus é completamente outro. Ele está fora da criação. Você não pode fazer mal a Deus. Ninguém pode fazer mal a Deus. Deus não é criatura. Você só pode fazer mal à criatura. A Deus não. Você faz mal ao próximo. Mas você peca contra Deus, que Ele é o legislador. Ele é o juiz. Tanto é que é Deus que vai julgar no final dos tempos. Certo? Então vamos lá. Isso posto, nós vimos o quê? Várias situações em que pode se tornar grave, né? Ou pode se tornar um agravante. Então, obviamente, contra a Trindade, contra Deus. Né? Vou pedir para o Márcio abrir Malaquias, por favor, Márcio. Malaquias 1,14. Gisele, por favor, Hebreus 2, versículo 2 a 3. A minha mãe, Hebreus 12, 25. Jorge, Hebreus 10, 29. Sônia, Mateus 12, 31, 32. Meus irmãos, se os irmãos forem ver, existem muitas outras passagens bíblicas, mas a gente pegou algumas pontuais para que consigamos dar todos esses pontos. Mas depois os irmãos podem abrir a pergunta 151 e ver as referências bíblicas todas. Ótima tarefa para ser realizada no dia do Senhor. Pode ler, Márcio, por favor? Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Pois, maldito seja o enganador, que, tendo um animal sadio no teu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Então, Malaquias, Malaquias vai ter muito essa tônica, mas nesse versículo específico vai ter essa tônica de oferecer coisa que não se deveria oferecer, coisa impura, vamos usar o termo da Bíblia, ou animal defeituoso, e Deus fala, olha, oferece isso ao governador. E Deus te coloca acima do governador. Então, a ideia é, se você fizer isso a um governador, você vai ter um ultraje. Obrigado, Gabriel. Você vai ter um ultraje. Vai ser punido. Agora, se você faz isso contra Deus, ele é terrível entre as nações. É muito pior. É muito pior. Muito pior. E a gente, tem outros textos também, mas quando a gente vai no próprio decálogo, está explícito. Está explícito porque, quando a gente vai a gente já falou isso várias vezes,
sexto mandamento, sétimo mandamento, oitavo, nono e décimo não tem as ameaças, por exemplo, como tem no terceiro mandamento. A ameaça do terceiro mandamento é o que o Senhor não terá por inocente aquele que toma o nome do Senhor em vão. Isso não está no sétimo mandamento. Isso não está no oitavo. Isso não está no décimo. A outra também que está no décimo. No décimo mandamento, no segundo mandamento, sobre o culto a Deus que nós vimos, sobre fazer imagem de escultura, o que está escrito lá? Está escrito que Deus é zeloso e que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É muito mais grave, vamos colocar assim, é muito mais grave quebrar do primeiro ao quarto do que é o quinto ao décimo. A gente já abordou isso em outros estudos, então a gente não vai se esmerar tanto nisso. É muito mais grave. É o que está aqui. Mas na nossa mente é muito mais grave quebrar o sexto. Na nossa mente é muito mais grave quebrar o sétimo. Não. É muito mais grave quebrar do primeiro ao quarto. Mas as consequências não parecem tão graves. Não parece. Porque uma pessoa, quando quebra o sexto, ela vai presa. Ela fica na prisão. Tem que ser isso. Mas uma pessoa que quebra do primeiro ao quarto, ela vai para o inferno. Claro, do sexto também, mas eu estou usando essa analogia aqui. E vai ser agravante no inferno. É um inferno que vai ser. A gente não sabe como vai ser mais agravante no lago de fogo, mas a Bíblia fala que vai ter mais rigor. Vai ter mais rigor. Porque quando você tira a vida do próximo, você tira a vida de um semelhante seu, de alguém que tem a imagem de Deus. Isso é pecado. Deus falou que quem tirar a vida, terá que ter sua vida tirada também. Isso está em Gênesis 9, versículo 6. Pacto noaico, que continua em vigor. Agora, muito maior pecado tem aqueles que, por exemplo, mataram o filho, porque tiraram a vida do próprio Deus. É o que está em Atos capítulo 2. Pecado contra Deus é muito superior do que os males feitos ao próximo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente inverte a ordem. A gente vive um mero moralismo. Mero moralismo. Então, Malaquias vai demonstrar isso. Gisele, por favor. Hebreus 12, 25 também. Mãe, Hebreus 12, 25. 12, 25. Os dois são a mesma lógica. A que Gisele leu, e também minha mãe leu, é a mesma lógica que aqueles que pecaram na antiga dispensação foram pecados graves. Mas aqueles que pecaram na nova dispensação contra o Filho é um pecado mais grave. Porque pecaram contra o Filho de Deus. Essa é a ideia de Hebreus. A ideia de Hebreus é que nós estamos numa plenitude, nós estamos num tempo superior. Estamos num tempo superior. Se nós temos mais bênçãos do que o povo da antiga dispensação, sobre nós repousa maior responsabilidade. Sim, nós estamos em uma situação superior do que os crentes do Antigo Testamento. Ainda que muitas das vezes alguns crentes que engatinham não possam ver isso. Alguns crentes acham que quem viveu na saída do Egito, só porque viu aquelas 10 pragas e o mar se abrir, estava numa situação melhor que a nossa, porque viu um agir de Deus ali.
mas nós temos o próprio Filho. Nós estamos na nova aliança. Nós estamos numa situação muito superior. Tanto é que eles pereceram no deserto. Exceto por dois. Exceto por dois. Pecado contra o Filho é muito mais grave. É muito mais grave. Agora, por que o catecismo ele vai separar assim Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo? Isso é uma ordem que a ortodoxia vai fazer para sempre mostrar que Jesus é Deus. E o Espírito Santo é Deus também. Porque a gente poderia resumir em contra Deus e seus atributos, ponto. Iria ser também contra o Filho e contra o Espírito Santo. Contudo, como em muitos lugares e durante muito tempo na história cristã se entendeu muito equivocadamente sobre a relação do filho com o pai, muitos acreditando que o filho é menor que o pai, os documentos ortodoxos têm que colocar isso explicitamente. E a Bíblia demonstra isso explicitamente. Por quê? Porque o filho não é menor que o pai. Jesus Cristo não é menor que Deus Pai. Não é. E uma das provas são esses textos explícitos que falam que aquele que pega contra o filho está mais grave. Em uma situação pior. Muito pior. Jorge agora, né? Hebreus 10, 29. E quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. O que Jorge leu vai falar tanto do filho, mas nosso destaque é o Espírito. Ultrajou o Espírito da graça. Pecados contra o Espírito Santo são mais graves. E a Sônia vai ler isso, a gente não vai abordar extensamente o que a Sônia leu, porque o presbítero Vício já abordou. Lê, por favor, Sônia. Por isso vos declaro, todos os pecados serão perdoados aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir algumas palavras contra o Filho do Homem, serei isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não é perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Obrigado, Sônia. Nós vemos que o pecado contra o Espírito Santo... Vamos lá. Hebreus está trabalhando um tipo de pecado e Mateus, capítulo 12, trabalhando outro tipo de pecado. Todo pecado contra o Espírito Santo é blasfêmia contra o Espírito Santo? Nós vimos que não. Tá? Então, agora, existem pecados que são blasfêmias contra o Espírito Santo. Tudo bem? Então, por exemplo, quando nós estamos... Só dando um exemplo. Nós somos regenerados. Tá? Nós somos regenerados. Acreditamos que todos nós sejamos. Nós somos regenerados. E, só dando um exemplo aqui. Nós acordamos um dia mais contristado. Mais contristado. E a gente sente aquela vontade de ler a Bíblia. Né? E a gente vai ler a Bíblia. E talvez tenha sido durante bastante tempo em que isso não acontecia. A Bíblia estava parada em casa. Isso é uma ação do Espírito Santo. É claro que eles não têm que só ler a Bíblia quando isso acontece. Mas isso acontece num dia. Aí no outro dia isso acontece de novo. Mas no outro dia você lê, mas já não lê já tanto querendo tanto assim. E no terceiro, ainda que você sinta remorso e culpa por não ter aberto a sua Bíblia, você continua impenitente e passa o dia todo sem ler a tua palavra. Você pecou contra o Espírito Santo. Perceba, não foi blasfêmia contra o Espírito Santo. Não foi blasfêmia. Mas foi um pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque quem age na alma do santo, qual é na economia da Trindade, nas pessoas da Trindade que faz essa obra? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai e aplica os méritos de Cristo ao pecador. Portanto, isso é um pecado contra o Espírito Santo. É um pecado que nós, santos, podemos praticar. Nós podemos praticar. Esses pecados aqui, a gente não pode olhar e é só quem é ímpio que pratica, não. Nós praticamos. Praticamos e muito. Praticamos e muito. E a gente olha e acha que não é tão pecado assim.
Porque ninguém está vendo, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Se eu peco contra a minha esposa, depois eu vou ouvir reclamação no meu ouvido. E se eu peco contra o meu esposo, vai ouvir reclamação no ouvido. Amigo, a mesma coisa. Mas com Deus ninguém sabe. Não vai vir um anjo do céu reclamar com você. Não vai vir. E se ouvir, não é anjo do céu, fuja. Tá? Contra superiores, então contra Deus. Contra Deus. Ok? Agora, contra a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Agora contra os superiores, pessoas eminentes. Douglas não... Melhor não, né? Consegue? Então, Judas 8. Jéssica, Números 12, 8 e 9. Danilo, Isaías 3, versículo 5. Esses pecados contra os superiores são pessoas eminentes. São aquela ofensa especialmente a Deus quando se cometem ofensas contra pessoas que deveriam ser especialmente honradas e respeitadas por qualquer razão. Então a gente vai ver isso na Bíblia. Então, por exemplo, uma pessoa um presbítero, docente e regente, ele precisa ser tratado como um presbítero. Precisa ser tratado. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 5. Agora, não somente o presbítero, como, por exemplo, um ancião dentro da igreja também. Você vai tratar uma pessoa mais velha dentro dos trâmites do quinto mandamento. Assim como o presbítero. Você não vai trabalhar com uma pessoa mais velha como se fosse, vou usar esse termo aqui, um igual a você, no sentido assim, sem um menor decoro, entendendo que aquela pessoa é mais velha. É um ancião, gente. É uma pessoa que talvez tenha 20 anos mais que você, 30 anos mais que você. Você precisa tratar ela com respeito. Deus quer que seja trabalhado. E nós vamos ver em Isaías, por exemplo, que quando não há respeito entre os mais velhos, ou respeito para com os mais velhos, na verdade, essa sociedade ela já está debaixo do juízo divino, que é o que a nossa sociedade está vivendo. Por quê? Porque os mais novos desrespeitam os mais velhos. Isso é desordem. Isso é desordem. Antigamente, 50 anos atrás, se algum adulto falava a uma criança, ela respeitava. Não é só criança de igreja. Ela respeitava, é um adulto falando. Hoje em dia, se você chama a atenção de uma criança aleatória, ela vai te mandar calar a boca. E vai dizer, você não é meu pai. Isso mostra que a nossa sociedade está em muita desconformidade com a palavra de Deus. E isso acontece em muitas igrejas. Salinha das crianças é um lugar que ninguém quer ficar, muitas vezes. Porque as crianças alopram e nada pode acontecer. Porque se acontecer, o pai chega de peito erguido, o que você fez com o meu filho? Ele não chama atenção no filho mais. Ele chama a atenção do superior. Então o pai mesmo faz o quê? Quebra o quinto mandamento. Antigamente, quando o certo a fazer é, se houve um tratamento em desacordo com o seu filho de alguém superior, você vai trabalhar com a pessoa. Mas de forma que o seu filho não venha a ter margem para quebrar o quinto mandamento. Ou seja, você vai falar, tá, meu filho, o que você fez para quebrar? O que você fez? Você fez alguma coisa? Ah, eu fiz. Então tá, você está errado. E sem que o filho saiba, o filho não precisa saber necessariamente, você conversa com a pessoa. Mas você não vem com o seu filho, o que ele fez? Fala. Que nas escolas hoje em dia está assim. O filho do lado. Está ensinando o quê? Está ensinando a criança a ser desordeira. Está ensinando a criança a quebrar o quinto mandamento. Está ensinando a criança que não existe hierarquia na sociedade. E nós já vimos isso quando estudamos o quinto mandamento, que existe hierarquia na sociedade. Existe. Foi instituída por Deus. Foi instituída por Deus. O mais novo tem que respeitar o mais velho. Isso acontece até mesmo com o pastor, por exemplo, e Timóteo. Paulo fala que, olha, Timóteo, quando for exortar os mais velhos, exorta como mães, como pais. Não é porque você é pastor que você vai falar de qualquer maneira. É um ancião. Então, se isso é o caso com um pastor, imagina conosco, imagina com uma criança. Judas, por favor, Douglas.
Então, são pessoas que, líderes, ali Judas é líderes, que estão em uma situação de tanto orgulho, de tanta vaidade, em que eles estão indo contra superiores, contra autoridades superiores, talvez contra até o próprio ensinamento apostólico, que é o que parece evidenciar. E, se a gente continuar lendo, a gente vai ver que Judas mostra que é tão grave que nem Miguel, quando contendia com o diabo, ele ousou fazer juízo infamatório. Na verdade, ele falou, que o Senhor te repreenda. Essa é a escala. Miguel, que é superior a esses homens, Miguel não agiu como esses homens. E olha que Miguel é um anjo do Senhor. E por que esses homens agem assim? São autoridades. Pessoas em liderança da igreja indo contra pessoas superiores. Algumas pessoas não gostam, por exemplo, do sistema presbiteriano porque todo mundo tem um superior. O pastor, ele não está livre. Ele tem um presbitério. O presbitério também não está livre. Ele tem um sínodo. O sínodo também não está livre, faz o que quiser. Ele tem o Supremo Concílio, que acontece de 4 em 4 anos. E todo mundo tem que estar sobre as decisões bíblicas que são explanadas no Supremo Concílio, que vai ter ano que vem, em 2026, que estejamos em oração. Jéssica, por favor. Números 12, 8 e 9. Meus irmãos, esse erro, mas um erro muito grande, esse gravíssimo erro de não mexer com o giro do Senhor, é loucura. Mas isso não pode corromper a gente sobre a questão de pecado contra os superiores. Uma coisa, outra coisa. Então, não é somente, mais uma vez, contra aquele que está necessariamente na eclésia, na igreja, tendo autoridade, mas em qualquer âmbito. Em qualquer âmbito. Então, Miriam e Arão, eles ousaram ir contra Moisés. Algumas igrejas, tem muitas igrejas, que, usando aqui o paralelo, que elas durante muito tempo tiveram pastores muito aquém da verdadeira doutrina. Então, finalmente, ela recebe um bom pastor. Um pastor fiel, ortodoxo, com a correta afeição. E ele busca que a palavra de Deus seja colocada em prática naquela igreja. E o que a igreja, algumas igrejas, não é incomum, fazem? Resistem a esse pastor. Resistem ao ensino. Semeiam fofoca. Criam grupinhos, facções, para que o pastor seja deposto. Isso acontece em sistema batista, quem já viu, isso acontece em sistema batista, isso acontece em sistema presbiteriano, isso acontece em sistema metodista, mas cada um da forma diferente. A batista, a assembleia se reúne ali, pessoas vão facção, no presbiterianismo começa a ter facção para que no dia da eleição corra um caos, não tenha quórum ou qualquer coisa assim. Na metodista, sobe documento. Metodista episcopal, sobe documento. Nenhuma igreja está livre disso. E essas pessoas que praticam esses pecados, que não contra um pastor, estou falando contra o pastor pelo seu pastor, entendam. Contra alguém, um servo de Deus que está buscando a verdadeira doutrina, é um pecado mais grave. É um pecado mais grave. Porque aquele homem, ele está ali agindo não porque ele quer, mas porque ele deve. Como Ezequiel, quando ele estava lá em Israel alertando o povo sobre o pecado, não era desejo de Ezequiel ficar falando sobre o pecado. Mas Deus falou, se você não alertar, o sangue do pecador vai cair sobre você, Ezequiel. É sobre você, eu vou requerer da sua vida. Porque o ímpio não se arrependeu porque você não falou. Agora, se você falou e o ímpio não se arrependeu, tudo bem. Vou requerer só dele. Sobre os pastores,
está essa responsabilidade, sobre aqueles que ensinam. Eles não falam o que eles querem, não deveriam falar o que eles querem. Eles falam aquilo que deve ser dito, por mais que seja a contragosto. Por mais que seja a contragosto. Danilo, por favor, Isaías 3:5, que é o texto da subversão social dos moços contra os velhos. Olha a escala social. O menino contra o ancião. O vil contra o nobre. Isso é subversão. Por quê? Porque a nobreza aqui, a gente não tem que ter um pensamento marxista, meus irmãos. A nobreza aqui implica, deveria ser, uma pessoa que foi corretamente educada. Uma pessoa que tem mais conhecimento. Uma pessoa que tem mais ferramentas, tanto das faculdades mentais quanto de poderio material, para fazer o bem à sociedade. Então ele toma ciência de coisas que aquele de pequena capacidade não toma. Qualquer pessoa, vamos dar um exemplo aqui, minimamente, um exemplo polêmico, minimamente sã, saberia que era impossível todo mundo comer picanha, mas algumas pessoas acreditaram nisso. Algumas pessoas acreditaram. Por quê? Por causa da questão da capacidade, muitas vezes, intelectual. Não é maldade. Mas maldade que eu digo assim, consciente. É uma maldade inconsciente. Não estou falando no geral. Quando o vil se levanta contra o nobre. Tá? Em Isaías 3:5. É inconsciente. Ele está imerso naquela subversão. A nossa sociedade está imersa em subversão. O presbítero Luiz falou sobre isso aqui. Sobre respeitar todos o presidente da República. Não importa quem ele seja. Porque quando nós falamos e atrevemos juízo infamatório contra o presidente da República, nós estamos cometendo isso aqui, ó. Pecado contra os superiores. Porque não existe autoridade que não foi instituída por Deus. Não existe. Então não é somente os outros que cometem. A gente comete também. Nós podemos viver numa democracia, mas nós temos um rei, Jesus Cristo. E nós agimos de acordo com o que o rei fala, não com o que partido político fala. Se o rei falou, honre as autoridades, porque eu as instituí, presidente, ministros e assim por diante, nós devemos honrar. Claro, fazer aquilo que está ao nosso controle como bons cidadãos, como bons crentes, para que o bem prevaleça sobre o mal, mas sem que quebre a palavra de Deus. Isso é complexo? É difícil? É. Mas nós devemos pedir ao Espírito Santo sabedoria para agirmos assim, e não como os ímpios. Então, pecado com superiores nós podemos cometer. E pessoas eminentes. Aqueles a quem estamos especialmente relacionados, a quem devemos favores. Isabela, por favor. Provérbios 30, 17. Diácono Israel, 2 Coríntios 12, 15. Aline, Salmos 55, versículo 12 a 15. Pecar contra aqueles com quem estamos intimamente relacionados ou especialmente comprometidos é ter culpa do pecado agravado. E é interessante que a gente geralmente comete pecados de maneira leviana, de maneira sem pensar, contra pessoas que nós somos íntimos. Quando nós estamos em casa, nós não temos esse filtro social de não falar determinadas coisas, não reagir de forma talvez exacerbada, de forma irascível, porque nós estamos fora de casa. Agora, quando nós estamos em casa, com o cônjuge, com os filhos, parece que é um pecado menor. É um pecado menor. Dar uma resposta, faltar amor, ou agir de maneira em desacordo. Mas a palavra de Deus vai mostrar que é um pecado mais grave. Porque você está pecando contra alguém íntimo. Só de pensar. Pilatos pecou, não pecou? Certo? A gente viu na aula do presbítero Vinícius que Pilatos pecou. Os fariseus pecaram, não pecaram? Agora, qual foi o pecado mais grave? Pilatos e fariseus ou Judas? Ele era íntimo. Os
fariseus sempre foram opositores. Pilatos nunca foi um seguidor. Agora, Judas andava com Cristo, comia com Cristo, fazia tudo com Cristo. Pecado contra aqueles que nós nos relacionamos é mais grave. É mais grave. Isabela, por favor. Irmãos, Provérbios tem uma linguagem horrenda, terrível ali, de uma ameaça sobre aqueles que são superiores, né, Isabela? Lê de novo, por favor. A imagem é terrível, na desonra aos pais. É o que está em Provérbios, capítulo 30, versículo 17. E não está relacionado meramente à infância. Nós devemos honrar os pais até mesmo quando nós saímos das casas dos nossos pais. Os pais sempre devem ser honrados. Sempre. Não é porque agora é adulto que pode responder de maneira atravessada. O pai sempre merece honra. A mãe sempre merece honra. Sempre. Não importa o que ela fez. É o que Deus conferiu. É a posição dela. Pode ter sido o pior pai do mundo, pode ter sido a pior mãe do mundo, mas tem que honrar. Você não honra se ele foi um bom pai, se ela foi uma boa mãe. O problema nem entra nessa seara, mas é pela posição que ocupa. Entrando em concordância com o reverendo Oreb de ontem, nós vimos que o pai e a mãe estão desempenhando um papel que reflete a paternidade de Deus. O pai e a mãe estão desempenhando um papel que reflete a paternidade divina. É grave quebrar o quinto mandamento. Agora é Israel, né? Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Aline. O efeito não é inimigo que me afronte. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Quando nós sofremos o pecado de alguém que nós amamos, como, por exemplo, o apóstolo Paulo falou, eu muito vos amo, não serei amado por vocês? Ou como a Aline leu, de que a perseguição que estava acontecendo ali não era de alguém de fora, era de um íntimo. Aqueles que já foram traídos em amizades, em relacionamentos, sabem que dói muito mais a traição. Muitas vezes nós falamos da traição matrimonial, mas a gente fala pouco da traição entre irmãos, entre amigos. Toda traição é grave. Se Deus nos deu alguns amigos, nós devemos zelar pela amizade. Nós devemos zelar por aquele companheirismo e promover que aquilo se perpetue. E saber que se pecarmos contra eles, é mais grave. E dói muito mais. Dói muito mais. Então, porque na providência divina, nós somos todos, nós já vimos isso em algum momento, todos são irmãos na fé. Mas dentro da igreja, dentro da comunidade dos santos, existem pessoas mais íntimas que as outras. Isso é natural. Nós não estamos falando de panelinhas, estamos falando de intimidade. Panelinha é pecado. Agora, algumas pessoas você vai ser mais íntimo. Isso é natural. Por questão de vir da mesma origem, ter, enfim, os mesmos gostos, é natural. Panelinha é pecado. E
É na providência divina que você recebeu esses amigos. Foi Deus que te deu. Zele por isso. Zele por isso. A esposa, o esposo, foi Deus que te deu. Zele por isso. Senão é mais grave. Em última instância, não é a gente que faz amigo. Porque se a gente morasse em outro lugar, se a gente fizesse uma outra circunstância, a gente não teria os amigos que a gente tem. Algumas amizades são formadas em circunstâncias dificultosas. Mas vinha um tempo de bonança e a amizade continua. Então, que seja valorizado. Isso tem que ser valorizado. Contra os santos. Sofonias. Fernando, Sofonias. Assim como Filemão é um livrinho difícil para achar. Mateus 18, Ana, versículo 6. E Carol ou Luiz. Um dos dois, 1 Coríntios 6, 8. Então, o contra os santos é qualquer pecado contra os crentes em Cristo, pois é grave ofensa à vista de Deus. E Sofonias vai deixar isso claro. O pecado contra o povo de Israel. Lembrando que Israel é a igreja do Antigo Testamento. Fernando, se abriu, pode ler, por favor. Sofonias 2, 8 a 11. Depois de Abacuque. Passou Abacuque, achou Sofonias. Aí a questão, onde está Abacuque? Depois de Naum, aí vai. Miqueias. Foi. Foi. É até 11, por favor. Olha só, todo o cenário terrível que está aqui, que vai acontecer, como Moabe, né, que será como os filhos de Amon, como Sodom, como Gomorra, né, como campo de urtigas, poço de assolação. Por que isso vai acontecer? Por que Deus vai infringir tamanho juízo e grave, uma assolação grave? Porque na soberba deles, escarneceram e se gabaram contra quem? Contra o povo do Senhor. Meus irmãos, nós não pensemos, isso tem em Apocalipse também, que, por exemplo, os ditadores, os povos, religiões que perseguem a igreja de Cristo não estão tendo um pecado grave. Porque eles não estão perseguindo a igreja de Cristo apenas, eles estão perseguindo o próprio Cristo. É o próprio Cristo. É claro que pode se arrepender, meus irmãos, todo pecado pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nenhum dos pecados que nós elencamos aqui é um pecado sem perdão, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se todos os pecados que nós elencamos aqui fossem sem perdão, a gente estaria muito mal, condenados. Então, aqueles que perseguem hoje a igreja de Cristo podem se arrepender, e nós devemos orar para que se arrependam. Mas se não se arrependerem, existe um juiz e um pai que zela pelos seus filhos. E no momento oportuno, ele irá julgar. Talvez ele não julgue agora, aos nossos olhos. Mas tudo que ele fez no Antigo Testamento é para mostrar que ele tem poder para fazer. E o juízo sobre esses homens que hoje perseguem a igreja será pior do que o juízo que aconteceu sobre Moabe, porque vai ser por toda a eternidade. Não vai cessar, jamais. Ana, Mateus 18, 6.
Meus irmãos, Mateus 18, versículo 6, quando a gente lê assim, né, tropeçando desses pequeninos, parece que está falando que estaria mais bem encaixado os fracos na fé. Contudo, se nós fizermos uma rápida vista aqui dos versículos, Jesus, ele tira uma criança do meio e fala que os homens que ali estavam têm que ser como aquela criança. O reino dos céus é como aquela criança. Portanto, todos têm que ser pequeninos no reino dos céus. Então, todos os santos são pequeninos. Não existe maioral entre os santos. Todos são pequeninos. Por quê? Temos que ter a conduta daquela criança. Humildade e dependência. Vamos colocar assim, 2 termos que podem ilustrar o que estava sendo posto ali. Humildade e dependência. Todo santo tem que ter essas 2 características. Dependência a Deus. Tem que entender que depende de Deus, que nada é feito da força do seu braço, e ele tem que ser humilde. Pois quando ele conquista alguma coisa, ele tem que reconhecer a dependência a Deus, e ele tem que ser humilde com o próximo. Então, desde pequeninos está ligado a todos os santos. Tanto é que quando nós vamos ver isso em Marcos, é um texto paralelo, em Marcos, o evangelista nem cita criança. Ele não cita criança, ele fala pequeninos apenas. Lucas também, ele não vai citar criança. Em Lucas 17, ele vai falar apenas, qual é Lucas 17? O que vem em Lucas 16? O final do Lucas 16 é a parábola de Lázaro. Lázaro e o rico. O mendigo e o rico. Acaba a parábola, Jesus fala no versículo 1 e 2 do capítulo 17 sobre a mesma coisa. Sobre essa ameaça que é melhor que se pendure ao pescoço uma grande pedra e seja afogado na profundeza do mar do que fazer pecar um dos pequeninos. Nessa perícope, quem é o pequenino? É Lázaro. E Lázaro é um modelo de cristão que não necessariamente tem bonança nessa vida, mas ele pode sofrer várias chagas e várias males, mas ele persevera, ele é perseverado, vamos colocar assim, perseverado pelo Espírito Santo e é salvo por graça. Melhor dizendo, ele é salvo por graça. A tônica do texto é essa. Ele é salvo por graça. Então, pequeninos todos nós. Quando a gente se acha muito grande, saiba que a gente está indo muito contra a palavra de Deus. Todos nós somos pequeninos. 1 Coríntios 6:8. Ó a gravidade. Fazem justiça e roubo, e tudo isso contra o próprio irmão. Irmão aqui, não é irmão de sangue, não, é irmão na fé. Tanto é que 1 Coríntios vai dizer que é melhor que a gente sofra o dano. Muitas das vezes. Luiz, abre, por favor. Ou, Carol, não. 1 Coríntios 8, 11 e 12, Luiz. Contra os fracos na fé. Tem vários versículos sobre contra os fracos na fé. Temos o dever de levar em especial consideração os irmãos fracos por qualquer ofensa que os atinja, porque é um grave pecado. 1 Coríntios 8, 11 e 12. Assim, porque vocês imaginam saber o que é certo, serão responsáveis por causar um grande dano espiritual a um irmão cuja consciência é sensível e por quem Cristo morreu. E pecar contra o seu irmão, encorajando-o a fazer algo que ele pensa que está errado, é um pecado contra o próprio Cristo. É um pecado grave. Não queira que o fraco na fé tenha o seu nível de maturidade. A gente sempre usa o mesmo exemplo. Na nossa congregação, nós não temos o menor problema com álcool. Nós não temos. Já teve uma confraternização da congregação anos atrás que foi com vinhos. Mais de uma. Agora, se nós estamos saindo com alguém que não é da congregação, ou alguém que acabou de chegar na congregação, no catecúmeno isso pode ser tirado dessa. Isso vai ser tirado dessa pessoa, essa fraqueza. Mas ela não é nem da congregação. Ou ela está entrando, é melhor que você se abstenha do álcool. Porque essa pessoa pode pegar e beber e pecar contra a consciência. Porque ela não tem o seu nível de maturidade. Se você faz algo achando que é pecado, ainda que não seja pecado, você peca. Porque não provém de fé. É o que está em Romanos. Não queira que todos à sua volta tenham o seu nível de maturidade. Você tem que se acomodar. Essa é a palavra que o cristão tem que ter também em sua mente. Acomodação. O crente, eu sou assim e pronto, me sigam. O crente se acomoda. Paulo, para aqueles que não tinham lei, ele parecia não ter lei. Para aqueles que tinham lei, ele tinha lei. Para aqueles que não comiam carne, Paulo não comia carne. Para aqueles que não bebiam vinho, Paulo falou, não bebo vinho.
Ele fez tudo para com todos, para ganhar todos a Cristo. Tanto que em Romanos, salvo engano, 14, ele vai dizer que se comer carne e beber vinho faz o meu irmão pecar, então eu nunca mais vou beber carne nem beber vinho. É pecado, meus irmãos. E é um pecado grave. No 13 também fala a mesma coisa. Né? No 13 é a mesma coisa do que Romanos. Jamais vou fazer. Mas esse é um versículo que a gente... Não, Paulo, fala sobre predestinação, porque é mais fácil, fica no campo intelectual. A predestinação fica no campo intelectual. Negar a mim mesmo, em nome do amor fraternal, eu não quero. Eu quero... Só por fé, isso aí. Só por fé. Uhum. Sim. Isso aí. O próprio mim vai se escandalizar. Vai. Sim. Então, assim, se aquilo ali vai trazer escândalo para aquelas pessoas, denegrir a imagem da igreja, É melhor não fazer. porque as pessoas não entendem. Não entendem. Não entendem. Ah, que igreja é essa? Que Isso aí. legal, faz tudo. E depois, quando você for pregar o evangelho, vai ser difícil. Porque você não vai ter reputação nenhuma. O próprio colega de outra denominação também, Vai contra. ou também, às vezes, um irmão que chega na igreja, que não entrou pontual, que é um Vai ter esse problema. tem esse problema que a pessoa que ela pode tipo fala fora. Então, assim, ela não pode beber o que não pode. Isso aí, senão... Ela vai lutar isso sempre. Ela vai estar lutando sempre. Então, a gente deve ter muito cuidado com isso que nós falamos, isso muito bem. Porque Sim. ter cuidado, zelo pelo nosso irmão, amor pelo nosso irmão, e cuidado, né? Eu lembrei até de um caso, um pastor estava contando, café, por exemplo. Né, só para dar uma... O pastor estava lá, toma um café. E o pastor estava discipulando esse rapaz, né? Discipulando. E sempre quando ele ia para a casa do pastor, tinha um cafezinho. E o rapaz nunca bebia aquele café. Aí o pastor perguntou, por quê? Ele falou, pastor, cigarro. Se eu bebo café, eu fumo. Se eu bebo café, eu fumo. Então eu prefiro nem beber café. O pastor, que não gosta de chá, começou a comprar chá. E tinha chá sempre ali. Acomodação. Nós não estamos na Alemanha. Se um crente vai num bar na Alemanha e bebe uma cerveja, ninguém vai escandalizar. Agora, se você e eu formos até em um bar que não tenha bagunça, gourmet, e passar alguém na frente do seu trabalho, de uma outra igreja, ou até mesmo da nossa igreja, vai se escandalizar. Então, não faça isso. Não faça. Quer beber sua cerveja? Leva para casa. Quer beber seu vinho? Leva para casa. Não escandalize o fraco na fé. Nossa cultura, ela não possui intrínseca nela a moderação. Não possui. Então, ao invés o mundo, ou até muitos cristãos, lugares não cristãos, com a perspectiva de que eles não têm moderação no consumo daquilo, é algo muito difícil de se esperar. Muito difícil. Uhum. O álcool ele é culturalmente associado ao exagero. Isso. Como a Isso aí. comida é associada ao exagero. Ao exagero. Isso aí. Muitas vezes a nossa mentalidade é de comodismo para causar estrago. Que é algo que está intrínseco na nossa Sim. mentalidade cultural. Sim. Então, assim, é algo que a gente, a cada dia, precisa compreender também o ambiente que nós Estamos. Perfeito. para saber como Isso aí. vivem ou como que aquilo pode ser acrescentado para outras pessoas. Tanto é que, ainda mais, o álcool aqui está mais associado ainda à devassidão e à loucura por causa dos comerciais. Ainda mais a cerveja. Tanto é que se alguém estiver bebendo vinho, muitas vezes não vai nem se escandalizar, mas se ela estiver bebendo uma cerveja, e os dois são álcool. Mas por quê? Existe uma mente por trás, um conceito por trás. Cerveja é devassidão, é sensualidade,
Mas comerciais de cerveja, durante décadas, é sensualidade. Agora, por causa do movimento feminista, que parou. E vergonha para... Nossa vergonha, né? Não foi nem por causa da igreja que parou, foi por causa do movimento feminista. Porque o crente gostava de ver aquilo. Essa é a verdade. Assim como muitos crentes via a banheira do Gugu no domingo. Né? Essa é a realidade. Mas essa é a questão da moderação. Jorge. Em relação a esses fracos na fé, é um grave pecado, realmente, é aquele que está iniciando, que está começando e a gente fica preocupado. Agora, também, abrindo parênteses, nós temos também que ajudar para que ele não se sinta fraco e continue fraco Isso. toda a vida. Isso aí. Então, ele fica como se fosse vítima. É Romanos 14. O fraco não joga o forte, mas o forte também não leva o fraco a querer ficar forte imediatamente. E não ficar todo o tempo tomando leitinho, né? Isso. Isso aí. Crescer espiritualmente, Isso. na fé, e até para receber depois daqueles que vão chegar. A grande questão é que nem todo fraco que está no nosso convívio a gente consegue ter esse tempo de labuta. Porque talvez um fraco é um parente seu que você só vê no Natal. Só vê no Natal, e aí? Você não vai ter esse tempo. Então é melhor você não beber. Agora, se alguém está na sua igreja, um seu amigo, alguém é íntimo seu, no tempo da pessoa, não no seu tempo. Não é no seu tempo, é no tempo da pessoa, você vai ensinando, vai mostrando que aquilo não é pecado, mas é no tempo da pessoa. É o tempo da pessoa. Jesus Cristo ensinou os 12. E tem momentos de falar, tardos de compreender, vocês não compreendem. Eu estou ensinando, acabei de multiplicar pão, e eu estou falando sobre o fermento dos fariseus, vocês estão achando que eu não estou falando de pão ainda? É sério? Douglas. Tem outra interessante também de pensar uma coisa é a pessoa entender o que é o pecado, outra coisa é a pessoa optar ou não por Isso. fazer. Isso. O John Piper, acho que ele fala isso, ele comenta que ele não consegue, se conhecendo, ele não consegue comprar um chiclete e não querer comer a embalagem inteira. Então, por isso, ele opta por não consumir o álcool, por autoconhecimento. Isso aí. Então, não é apenas uma questão de se a pessoa faz ou não, se opta ou não por fazer, mas também o autoconhecimento. Vai ter irmãos que são muito Isso. mas se conhecem o suficiente para saber que eles não podem. Isso aí. E a gente tem que ter maturidade para não entrar no papel do tentador. O irmão já falou, não, eu prefiro não beber. Eu acho que... E você fica, não, mas não é pecado, bebe. Não é pecado, bebe. O irmão já falou que não quer. E você está lá, não, mas não é pecado. Por que você não quer beber? É só um golinho. Está sendo quase Satanás na vida dele. Ele já falou que não quer. Meu irmão, cada um é responsável por si, meus irmãos. Cada um é responsável. Ele não quer beber, ele não beba. Quem quer beber, bebe. Essa é a fé cristã. Quem quer ser vegetariano, pode ser, desde que seja por motivos corretos, não nessa religião panteísta que existe por aí. Mas só por uma questão de alimentação, amém, pode ser, vai perder o prazer da carne, mas é escolha, né? É escolha. Paulo fala isso, se tiver que me abster de carne, eu vou me abster de carne. Então, meus irmãos, o fraco na fé tem que ser levado em consideração. Porque, meus irmãos, o fraco é como alguém que planta qualquer tipo de plantação, ela no início ali, qualquer coisa você vai matar ela. Essa é a visão. Ela é muito fraca, ela não virou uma árvore. Acabou de sair do solo. Qualquer coisa que você faça vai acabar com aquela vida. Ou, ainda que você dificulte, a raiz continue, mas vai ter todo o processo de novo no início, e vai ser tão dificultoso. Então é fraco. É no tempo dele. Assim como Deus tem paciência para com o nosso tempo. Ninguém na fé cristã pode dizer, não, eu aprendi rápido. Ninguém pode dizer isso. Ninguém. Contra as almas. E aqui, para fechar, esses dois, depois os irmãos podem abrir em casa, por causa da hora, toda transgressão que põe em perigo a alma de outros ou que trabalhe contra a salvação deles é especialmente detestável a Deus e contra o bem geral de muitos. É uma grave, ou de muitos, geral, de todos ou de muitos.
é uma grave transgressão, um pecado que afeta outras pessoas ou que interfira corretamente na situação de todas ou de muitas delas. Qual é a questão aqui? Pecado, por exemplo, relacionado à heresia ou falso ensino, é o que está em Mateus 23, versículo 15, em que Jesus está falando dos ais relacionado aos fariseus. Porque o pecado dos fariseus era maior do que o pecado da geração deles, porque eles eram líderes, eles eram pessoas instruídas na lei. Então, se eles estavam ensinando algo que eles sabiam muito bem que a lei não estava em concordância, o pecado era mais grave. Então, pecar contra a alma está ligado a ensino. Se você ensina uma coisa, e mais uma vez, acho que o Diácono já falou isso, mais uma vez, aqueles que ensinam têm que tomar muito cuidado sobre o que ensina. Os homens no lar, que estão ensinando as suas esposas, aos seus filhos, tome muito cuidado com o que você está ensinando. Muito cuidado. É uma tarefa honrosa, mas também de muita responsabilidade, e que pode ser grave. Você não está trabalhando com o corpo, está trabalhando com a alma do seu filho. As mães também que ensinam, obviamente. Aí te vem em Provérbios a instrução tanto do pai quanto da mãe. As mães a mesma coisa. Tem muita mulher hoje feminista porque os pais criaram falando, você não vai ser capacho de homem. Tem muito homem aí, mulherengo, porque o pai achou muito legal esses comportamentos na infância. E hoje, a sensualidade é o que impede ele para vir para a fé cristã. Tem adultos que têm problemas porque foi apresentado na adolescência a pornografia. Tem muitos homens hoje que viraram gays porque os pais são engraçadinhos. Engraçadinho, os trejeitos, outros foram abusados. Então, é muito sério. Pecado contra a alma. Primeiro, na igreja, aquele que ensina, também nos lares, quem está ensinando, e assim por diante. É o que ele sempre fala, se eu for ensinando algo na igreja que está em desacordo, procura aquele que ensinou. E diz, eu discordo disso. Muitas pessoas viram desigrejados ou têm pavor de igreja porque no almoço dominical era o dia que mais se falava mal da igreja. Não estou falando filho de pastor. Filho de pastores odeiam a igreja porque domingo era o dia de falar mal dos irmãos. Você viu como o fulano me tratou? Você viu o que ele falou? Você viu o que o pastor falou? Nada a ver, né? E a criança está ouvindo aquilo. Aí depois a criança chega com 18 anos, não quer saber de igreja. O que eu fiz? Eu levei para a EBD. Usando a palavra, o que se planta, se colhe. E o bem geral de muitos, né? Um pecado que é praticado contra um e praticado contra muitos, obviamente é mais grave. Então, nós temos o caso em Josué, do homem que pecou contra Deus, mas um pecado que era geral e que fez com que muitas pessoas do povo morressem por conta disso. Tá? E em Tessalonicenses, Paulo também vai falar isso, né, em 1 Tessalonicenses. Então, por exemplo, se eu cometo um pecado, vamos supor, um pecado de uma confusão teológica, vamos supor que eu tenho uma confusão teológica, e acaba sendo pecado, tá? É uma coisa. Mas eu cometi esse pecado contra Deus e ocultei, vamos colocar assim, não no sentido pecaminoso, mas no sentido de não causar estrago. Eu estou com uma confusão teológica, mas eu vou falar com minha esposa e depois eu vou ver se eu procuro alguém para me esclarecer. Ou eu vou para os livros. Amém. Vou para os livros esclarecer. É uma coisa. Agora, aqueles outros que têm uma confusão teológica e começam a espalhar na igreja a confusão teológica e depois tem um racha na igreja, fatia a igreja, é um pecado muito grave. Ele fatiou a igreja de Cristo. E quantas igrejas saíram de racha? Talvez aquela igreja cresça. Talvez não. Mas aquele pecado, se não for confessado a Deus e vier em arrependimento, essa pessoa terá que pagar. Aí nessa questão, os 12 espias que foram escolhidos das 12 tribos e que eles foram reconhecer a terra, né? Quando eles voltam, as 10 falam que não vão conseguir entrar. Isso aí. Só a Josué e a galera falaram, não, se Deus for
vai andar. Eles entram. Não, os 10 eles pecam. Os 2... Isso aí. Isso aí. E depois o povo vai para a guerra e morre. Porque vai para a guerra sem Deus mandar também. Tá? E por último, só 3 perguntinhas, a gente não vai ter a parte de perguntas e respostas, está acabando. Por que os pecados cometidos diretamente contra Deus são especialmente detestáveis? Por causa da infinita majestade e santidade de Deus, a quem esses pecados afrontam, e por causa da nossa principal e maior obrigação, que é a de amarmos o Senhor nosso Deus com todo o coração, alma, mente e força. Portanto, a pessoa que peca diretamente contra Deus, desconsidera e violenta a sua mais alta obrigação. Essa é uma das razões para o sofrimento ser eterno, daqueles que não se arrependem. Alguns acreditam na aniquilação da alma, mas isso está completamente em desacordo da palavra de Deus. A alma que réproba, aquela que não aceita Cristo, ela não vai ser aniquilada. Ela vai sofrer eternamente. Não somente a alma, mas o corpo também. A ressurreição, nós vemos isso no catecúmeno, é do corpo. Até os ímpios serão ressuscitados no corpo e padecerão no lago de fogo em corpo e em alma. Por quê? Porque eles não pecaram contra homens, eles pecaram contra Deus. E eles não pecaram só em alma, eles pecaram em alma e em corpo. Então, a punição é em alma e em corpo. Pecaram contra alguém temporal? Não, pecaram contra alguém eterno. Portanto, a punição tem que ser eterna. Esse é um dos motivos. Por que o pecado contra Cristo e sua graça são especialmente detestáveis? Por 2 motivos, basicamente. Primeiro, porque Cristo é Ele próprio, Deus verdadeiro, do mesmo modo que Deus Pai. Por isso, pecar contra Cristo é o mesmo que pecar contra Deus. E segundo, porque a graça de Cristo é o dom do amor de Deus aos pecadores, perdidos e culpados. Quem peca contra Cristo, quem peca contra a graça de Cristo, peca contra o amor e a misericórdia, ou seja, é mais grave. É a mesma coisa você pecar contra alguém que está te ajudando. É mais grave. Por que razão pecar contra o testemunho e as obras do Espírito Santo é especialmente detestável para Deus? Porque o Espírito Santo é dado, primeiro porque o Espírito Santo é Deus, e porque o Espírito Santo é dado pelo amor e pela graça de Deus para habitar e atuar no coração do seu povo. Aqueles que pecam contra o testemunho e a operação interiores do Espírito Santo tratam com desprezo esses graciosos dons de Deus. Acho que foi a Gisele e a minha mãe que leram, se eu não me engano. Não, o Espírito Santo foi Jorge, eu acho, e Sônia. Foi Jorge e Sônia. Nem todo pecado cometido contra a operação interior do Espírito Santo é o pecado imperdoável mencionado da Bíblia, mas ainda assim peca gravemente. Vede prudentemente como andais, não como anécio, mas como sábios. Nós somos movidos pelo Espírito Santo. Não pecamos contra o Espírito, não entristeçamos o Espírito. Meus irmãos, perguntas ou considerações para... Acho que já foi